Santo Antônio de Posse, querida cidade. Hoje eu estou com uma pessoa especial, vai fazer uma live com a gente, que é o Dr. Getro Esguarese. O Dr. Getro é uma pessoa muito bona, né, no sentido de amizade, uma pessoa que se prontificou a ajudar nós possenses. Ele é médico psiquiatra, né, novinho assim, mas tem uma bagagem maravilhosa e vai nos ajudar no dia de hoje a ter algumas dicas de como vai a nossa saúde mental, como vai a nossa psique, como vai a nossa ansiedade, como está a nossa motivação. Então, doutor Getro, muito obrigado por fazer essa live e para levar um pouco de informação para Santo Antônio de Posse, essa cidade que é tão acolhedora. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Getro Esguarese, eu sou médico. Atualmente estou fazendo minha especialização de Medicina de Família e Comunidade. Muito obrigado, Beto, pelo convite. E a minha intenção aqui hoje é falar um pouquinho sobre saúde mental, nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido. Fico honrado pelo convite e espero contribuir com vocês. Com certeza. Doutor, eu já vou, assim, para deixar mais informações, já vou direto ao ponto aí. Doutor, hoje muitas pessoas perderam emprego. Muitas pessoas Sim. que têm negócio faliram, não têm perspectiva de ter uma renda. Aliado a isso, a gente já tem aquela falta, aquele pessimismo com o futuro. E isso, doutor, já nos deixa um pouco com ansiedade. Uns não conseguem dormir, outros têm síndrome do pânico, outros têm uma pré-depressão, outros depressão. Isso são coisas populares que nós falamos. Então eu procurei você para nos dar uma orientação, né? E, por exemplo, como a gente conseguir achar o momento de procurar um médico, né, um psiquiatra para nos ajudar, ou procurar, aqui na nossa cidade tem o pronto-socorro, os pronto-socorros da família. Qual que é o momento? Queria que o senhor explicasse para nós qual que é a diferença de estar triste, de estar ansioso, de uma depressão. Tem como o senhor dar uma pincelada para nós? Bom, o momento que a gente está vivendo, né, ele obviamente vai causar um sofrimento, né, para todas as pessoas. E o sofrimento é uma experiência individual. Então, cada um vai entender isso de uma forma. Sejam as pessoas que perderam algum ente querido, sejam as pessoas que estão passando por problemas financeiros, sejam as pessoas que estão vendo isso acontecer, né, com pessoas próximas, tá? A tristeza, a ansiedade, o medo fazem parte da nossa psique, né? São engrenagens da nossa estrutura psíquica e é completamente normal que nós tenhamos medo e é normal que a gente se sinta ansioso diante de situações como essa. Estranho seria se não ficássemos, tá? A questão é que em um determinado momento, né, quando esses sentimentos, né, acabam atrapalhando a nossa vida de uma forma mais intensa, né, e nos tornam de alguma forma disfuncionais, né, o que seria isso? Então eu estou tão ansioso que eu já não estou mais conseguindo realizar as minhas atividades do dia a dia, né, eu simplesmente não consigo dormir, eu estou tão triste, desanimado a ponto de não querer levantar da cama, ou não tenho mais vontade para fazer nada. Tá? Essas são situações que são sinais de alerta, né, que podem chamar atenção, né, para que seja necessária a avaliação de um profissional da saúde, né, de um profissional de saúde mental. Tá? Logo de cara, tudo se resolve com medicação? Não, de forma alguma, tá? Primeiro, é necessário que nessa avaliação inicial seja esmiuçada a história, né? Por que a pessoa está se sentindo daquele jeito, o que tem acontecido,
tá? Para a gente entender se é realmente um transtorno, um problema de saúde que deve ser tratado ou não, né? E lembrando que no tratamento existe também a psicoterapia, né? Aqui entra o papel dos nossos psicólogos, né? A gente sempre, saúde mental Entendi. não é só psiquiatria e medicação psiquiátrica. Ok. Então, a gente precisa dessa primeira avaliação. Sempre vale a pena, tá? Que quando você se sente mal, quando você tem alguma demanda psicológica, que você procure sim um profissional da saúde, né? A gente tem no contexto do SUS, né, a estratégia de saúde da família, atenção primária, com os médicos de família e comunidade, que são profissionais que também fazem esse acolhimento, fazem esses diagnósticos, né, e fazem essas orientações, tomam a conduta e desde o acolhimento do paciente até o segmento dele, tá? Então, não existe uma regra prática, assim, quando é que eu devo procurar um profissional para isso, né? Porque, como eu disse, o sofrimento é muito individual, né? Não dá para eu medir o meu sofrimento com a régua de outra pessoa, né? Então, o ideal é que, se você acha que você precisa, que você procure um profissional da saúde, né? No contexto do SUS, o médico de família na atenção primária. E ele, então, vai avaliar o caso, né, e ver se é necessário algum tratamento ou só uma orientação. Ok. Doutor, existe algumas coisas, assim, popularmente, é que nós falamos, mas não significa que está correto perante a medicina. Então, por exemplo, chega no finalzinho da tarde, vai passando para a noite, dá aquela sensação de aperto no coração. Eu vou deitar à noite, não consigo pegar no sono, recorro a chás, a ervas de camomila, tal. No outro dia, com a noite mal dormida, eu acordo mal e acordo mais afobado, né? E geralmente a gente fala, tá com crise de ansiedade, é síndrome de pânico, é uma pré-depressão. Tem como a gente, em determinado momento, conseguir verificar se é grave ou não? Por exemplo, eu não consigo dormir durante uma noite, é normal, porque a preocupação pode nos acometer. Mas, por exemplo, tá uma sequência de noites sem dormir. Qual que é o momento de eu falar assim, nossa, eu estou mal, eu vou procurar um médico? É síndrome do pânico ou outras coisas que você dentro do consultório tem mais vivência? Pô, como dar uma pincelada nisso para nós? Tá? Algumas coisas que chamam atenção e que podem significar uma certa gravidade nos casos são, por exemplo, persistência desses sintomas por mais de 2 ou 3 meses. Uh, Pensando mais em transtornos depressivos, pensamentos de morte, de intenso pessimismo, né? São sintomas bastante importantes, né? Quando a pessoa já não consegue mais realizar atividades do dia a dia, como, por exemplo, não consegue trabalhar porque se sente tão mal, ou tão triste, ou tão desanimado, né? E esses são sinais de que a pessoa realmente precisa de uma avaliação profissional. Pensamento fixo, doutor, aquele pensamento que não passa. Pode ser por uma ansiedade que eu queira que aconteça alguma coisa, eu fico focado naquilo. Tem alguma fórmula Uhum. ou alguma dica para diferenciar o pensamento fixo, patológico, aquele que causa dano à saúde, e um pensamento fixo, aquele que é por minha expectativa? Olha, não existe uma fórmula, né? Até porque, assim, um pensamento fixo é uma coisa muito ampla, né? Ele pode ser verificado em diversas situações, né? Então, desde
um transtorno psicótico, que a pessoa tem uma obsessão por alguma coisa, né? Em alguma neurose, que a pessoa tem obsessão por algum objeto, por alguma situação, ou também num quadro de ansiedade, que você fica muito ansioso por causa do seu trabalho, por exemplo, ou simplesmente porque você tem uma ansiedade normal, pensando numa viagem que vai chegar, né? Então, percebe que assim esse pensamento fixo ele está presente em todas as situações, né? A diferença é o quanto ele tem afetado a vida da pessoa, né? É, qualquer coisa em saúde mental, a gente sempre tem que fazer essa avaliação. O que está acontecendo, que essa pessoa se queixa, né? Ou às vezes é uma situação que um familiar traz para a gente. Isso é tão ruim a ponto de afetar a vida da pessoa ou não? Porque às vezes não é, entendeu? E assim, eu acho que o principal é conversar sobre, é falar tudo que a gente guarda de sentimentos, de angústias, né, tendem a causar um certo sofrimento, né? Então, conversar com um amigo, conversar com algum familiar, para conseguir ir se percebendo, né? Perceber qual a reação do outro, a opinião do outro sobre, né? Às vezes, lógico, um profissional da saúde não vai dar conselho, não vai dar dica, né? Ele vai tomar condutas pensando em uma terapêutica. Mas familiares e amigos não. Familiares e amigos podem dizer, olha, eu acho que você está diferente, eu acho que você mudou, acho que você não era assim há um tempo atrás. Isso pode ser ser um indício de que alguma coisa realmente esteja diferente e que você precise de ajuda. Isso que uma dica muito importante, doutor, por isso que é bom conversar com quem está no dia a dia, né? Você falou a respeito de conversar. Geralmente, quando é problemas nossos particulares ou alguma coisa muito íntima nossa, nós não conversamos, nós guardamos. E isso vira dentro de nós uma pressão tão grande que começa aqui no peito e vai subindo pela garganta. Parece que vai sufocar. Conversar, falar, faz parte desse tratamento, achar uma pessoa que você confia, que você goste, e você deposite nela a confiança para você ali, vamos dizer popularmente, desabafar. Isso ajuda no tratamento? Você recomenda isso? Olha, antes eu vou frisar a importância, né, da gente saber que existe uma diferença na escuta profissional, né, de um psicólogo, de um terapeuta, para a escuta de um familiar ou de um amigo, tá? As duas situações são fundamentais, né, no acompanhamento, no tratamento de qualquer problema de saúde mental, tá? Mas sim, conversar com amigos, conversar com familiares, expor o que você está sentindo, muito valioso. Até porque o exercício de falar o que você sente promove uma autorreflexão que muitas vezes, assim, se você está com aquele pensamento ruminante que a gente chama, né? Aquele pensamento que é como se você ficasse mastigando ele por um bom tempo e não conseguisse engolir, não conseguisse resolver, dissolver ele, às vezes o hábito de falar faz com que você olhe de fora, né? E perceba, nossa, mas talvez isso nem seja um problema dessa forma. Ou não, isso é um problema, eu preciso encarar. Então, sem dúvida nenhuma, conversar é sempre uma boa solução. Com Perfeito. pessoas confiáveis e que estejam dispostas a te ajudar de alguma forma. Doutor, outra coisa que eu vi uma matéria, uma breve matéria na revista Época, falando das pessoas que já têm algumas doenças psíquicas, por exemplo, depressão e síndrome do pânico.
e diz que a recorrência das crises estão voltando, porque as pessoas ficam todas naquela panela de pressão do que vai acontecer no futuro. E muitas neuroses, né, pessoas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Acho que é isso. As pessoas parece que estão... Eu vi também nessa matéria que os sintomas estão se agravando. Acho que devido à ansiedade, eu não sei tecnicamente, que as pessoas estão com mais toques, assim, com mais sintomas. Vamos supor que uma pessoa está sofrendo com alguma patologia dessa. Ela deve já procurar o seu médico, explicar que os sintomas estão mais agressivos e remarcar uma consulta, assim, para fazer uma reavaliação do médico? Sim, é importante. Atualmente a gente tem uma questão que é a maioria das consultas ambulatoriais, né, que são as consultas agendadas, elas estão sendo desmarcadas por conta da pandemia. E é importante frisar que isso acontece porque quando a gente tem uma agenda aberta de atendimentos, isso pressupõe uma sala de espera com várias pessoas aglomeradas. Então, esse é o principal objetivo de não de desmarcar essas consultas, tá? Mas os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão se readaptando, né? E isso até, assim, fica um pedido para a população em geral que tenha um pouco de paciência em relação a isso, porque nós estamos aprendendo a lidar com essa agenda nova, né? Com essa forma nova de atendimento. Mas é sim importante entrar em contato com um profissional de saúde que já faz o seu acompanhamento para tentar agendar uma consulta, né? Agora, a gente tem as teleconsultas, né? Tanto as consultas por telefone, as consultas por vídeo, né? Como a gente está fazendo aqui. Já existem sistemas de prescrição online que o médico pode prescrever com assinatura digital e a pessoa imprime a receita e compra na farmácia. Mas é necessário sim, porque o que acontece? Agora eu vou falar de transtornos mentais já diagnosticados, tá? De pessoas que já têm um diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento para transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico, ele tem o seu funcionamento específico, né? É aquela ansiedade que se manifesta de forma muito intensa em situações específicas, que manifesta sintomas físicos, né? Então, por exemplo, falta de ar, aperto no peito, uma sensação de palpitação muito intensa, uma sensação de morte, né? Esse é o funcionamento básico do transtorno do pânico, tá? E as pessoas que estavam controladas, usando medicação, fazendo terapia, e estavam com a sonolência controlada, agora estão passando por uma situação de descompensação, porque estamos vivendo um momento ruim, estamos vivendo um momento ansiogênico, né, que causa sofrimento por si só, a incerteza do que vai acontecer, as perdas de emprego, enfim, a gente já falou disso aqui. Então, é muito provável que essas pessoas tenham problemas, né? Mais provável que essas pessoas que já têm diagnóstico tenham alguma descompensação do quadro do que pessoas que nunca tiveram, né, algum problema acabem apresentando agora. E é necessário, sim, que essas pessoas procurem ajuda, né, que elas procurem os profissionais de saúde que fazem acompanhamento para ser reavaliadas. Doutor Getro, eu sei que você, aqui na Posse nós chamamos médico da família, é aquele médico que é próximo, né, que faz o primeiro atendimento com a gente e tudo. E além disso, você também é psiquiatra.
E por isso é um assunto muito proveitoso, gostoso, poder absorver um pouquinho de você, a sua experiência. E fala um pouquinho para nós, principalmente assim, os possenses, o sofrimento mental. Às vezes a gente confunde tristeza com sofrimento mental, com estado de euforia. O que é o sofrimento mental, doutor? Veja, o sofrimento, a gente chama de sofrimento mental comum. O sofrimento mental comum é um termo bastante amplo, tá? Mas que ele envolve qualquer tipo de sofrimento psíquico, tá? Então, por exemplo, eu perdi um parente, né? Um ente querido meu faleceu. E eu estou em processo de luto, né? Eu tenho apresentado alguns sintomas, né? Tenho ficado mais triste, sem vontade de fazer as coisas, tenho tido dificuldade para dormir, para sair de casa. Isso automaticamente é uma doença, é uma depressão, uma ansiedade? Não, né? É o sofrimento mental comum, tá? Que todos nós passamos por isso em algum momento da vida. É normal, tá? Mas, obviamente, se você tiver acesso a um serviço de saúde que possa te auxiliar, né, a lidar com essa situação, é muito melhor, tá? Por quê? Porque essa pessoa que está passando por um sofrimento psíquico, quando ela é orientada por alguém, né, pode ser mais fácil de passar por esse processo, porque vamos pensar em situações assim, né, pensando na sociedade. Esse indivíduo que está passando por um processo de sofrimento, né, ele vai ter problemas no trabalho, né, às vezes ele precisa ser afastado, né, ou se ele é autônomo, ele não consegue trabalhar direito, ele pode ter ele pode acabar tendo problemas de relacionamento com familiares, né? Ou seja, uma situação que era pequena acaba se desdobrando, né? E se a gente consegue agir no início da situação, talvez ela não se desdobre em maiores, Danos, né? não tenha desdobramentos maiores, né? E daí, qual seria o papel da estratégia de saúde na família, né? Da equipe do posto de saúde, por exemplo, né? Existem várias intervenções não farmacológicas, né? Orientar a pessoa a realizar atividades prazerosas, né? Orientar a pessoa a se conectar consigo mesmo, né? Simplesmente ouvir, né? Tudo isso ajuda bastante, tá? Lógico, esses quadros sempre podem piorar, sempre podem acabar se tornando doenças específicas, mas em geral não. Em geral, a gente consegue resolver eles com algumas medidas, com orientação, né? O simples fato de você ter alguém do seu lado que te acompanhe, que fale, estou aqui para te ajudar, né? Vamos passar por isso juntos. Já é muito valoroso, já ajuda bastante. Ótimo, doutor. Getro, falando nessa parte também da psiquiatria, mas o médico da família. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja um pouco angustiado, tá assim, você não sabe se eu tenho, às vezes a pessoa fica assim, estou com depressão, estou com alguma doença aí e tal, mental. A pessoa deve ir direto no pronto-socorro, porque assim, o pronto-socorro aqui nosso, da São Antônio de Posse, é para atendimento emergencial, ou seja, aquele atendimento que necessita de... Para, doutor, pera um pouquinho, engasguei aqui. Vamos lá. Doutor, aproveitando para a gente falar um pouquinho sobre o médico da família, que é aquele médico próximo, né? E às vezes a gente percebe que a gente não está bem. A gente não deve ir no pronto-socorro, porque o pronto-socorro ele é um atendimento emergencial, né? Algo grave que aconteça naquele momento. Mas nós temos aqui na cidade o pronto-socorro da família, né? Que depois faz todo o tratamento com o médico, que é o médico acolhedor, né? Que é aquele médico que a gente chama aqui, aquele médico paizão, né? Médica mãezona, que vem e nos faz o primeiro atendimento.
ele vendo que você tem algum tipo de problema, é ele que vai, através do pronto-socorro da família, que vai encaminhar você para um médico correspondente, no caso, o psiquiatra, ele que vai avaliar. É isso, doutor, mais ou menos? É, o, quando a gente pensa no SUS, né, no nosso sistema de saúde, a gente tem, o SUS ele é estruturado, tá? Em maior e menor complexidade. Então, nessa situação específica, né, de saúde mental, é de extrema importância, tá, a existência, né, aí no caso que vocês chamam de pronto-socorro da família, né, mas são as unidades básicas de saúde, né, é o posto de saúde, né. Por quê? Esses profissionais, né, eles são habilitados para acolher toda e qualquer demanda da população, né, e dar o devido encaminhamento. E veja, encaminhamento não significa encaminhar para uma especialidade, porque na maioria das vezes não precisa. Né? 90% dos casos podem ser resolvidos no posto de saúde mesmo, tá? É... Então, é função do posto de saúde acolher esses indivíduos, né, com qualquer sofrimento, qualquer demanda, tá? Para fazer uma avaliação inicial e entender o que ele precisa, tudo bem? Pronto-socorro de urgência e emergência não é o lugar mais adequado, tá? Para se falar sobre questões de saúde mental. Lógico, existem emergências psiquiátricas, né? Existem situações, né? O psiquiatra ele tem uma atuação no pronto-socorro, na urgência e emergência, tá? Mas daí é uma situação muito específica, são poucos casos, né? Mas assim, eu vou exemplificar uma situação. Ah, hoje eu acordei mais angustiado, chorei, estou sentindo um vazio, não estou me sentindo bem. Devo ir para o UPA? Devo ir para o pronto-socorro? Não, tá? O ideal é que você procure o posto de saúde e tente agendar uma consulta, né? Eu não sei exatamente como funciona em posse, né? Mas geralmente os postos de saúde têm uma ferramenta que a gente chama de acolhimento, tá? Que é um horário destinado a atender justamente essas demandas espontâneas que surgem no dia, né? Então, eu estou com aquele problema naquele dia, eu vou no posto de saúde. Vai resolver tudo naquele dia? Não, não vai, né? Mas é o começo, né? É um primeiro contato. Então, o pronto-socorro de urgência e emergência não é um lugar para isso. Porque, vejam, aquele médico que está lá, primeiro, ele está lidando com diversas situações muito mais graves. Então, às vezes, a sua ficha, que é só de. Não é só, não dá para a gente desvalorizar, né, o sentimento de cada um, porque, como eu falei, cada um tem a sua experiência, né? Mas às vezes uma ficha lá de choro, de tristeza, entra na frente de uma ficha que pode ser de um infarto, de um AVC, né? Que são situações que precisam ser resolvidas na hora, né? Que precisam de uma conduta e de um desfecho rápido, tá? Então, essas demandas de saúde mental, elas devem sim ser resolvidas no contexto da atenção primária, do posto de saúde, da equipe de saúde da família, né? O médico de família, o médico generalista, o enfermeiro de saúde da família são profissionais capacitados para atender essas demandas. Doutor Geto, é muito importante a gente também nos cuidar. Bebida alcoólica em excesso, juntamente com remédio psiquiátrico e exercícios físicos. Como que você aborda isso aqui para nós? Qual é que está no dia a dia aí? Bom, eu vou falar primeiro da questão do uso de bebida alcoólica. Nós temos observado um aumento importante no consumo de bebidas alcoólicas,
nesse período de pandemia, né? Por que exatamente, como tem sido isso, né, na prática, a gente ainda não conseguiu entender, porque ainda não existem estudos, né, detalhando essa situação. Mas mas fica um alerta, porque as pessoas estão, obviamente, ficando em casas e, às vezes, um momento em que elas tinham de ir para uma praça e tomar um sorvete, encontrar um amigo, agora se tornou beber uma cervejinha em casa, né? Tomar um vinho e tudo mais. O uso de bebida alcoólica com moderação, dentro de limites aceitáveis, né, não é errado, não é condenável. Mas eu acho que o principal ponto qual é o papel da bebida alcoólica no nosso dia a dia, né? Então, eu estou tomando uma taça de vinho só na sexta-feira para relaxar, porque eu vou fazer um macarrão e combina, ou eu estou tomando uma latinha de cerveja todos os dias porque eu chego em casa estressado e eu quero simplesmente esquecer tudo que eu passei durante o dia, né? Ou não necessariamente chegando em casa, né? Porque as pessoas já estão em casa, né? Mas porque eu passei por um dia estressante ou porque eu tô nervoso com o momento em que eu estou vivendo e daí eu vou beber para esquecer. Percebe que existe uma diferença nesses dois? Total. Então, e isso pode sim ser o começo, né, de um uso abusivo de substância, tá? E infelizmente, no momento em que a gente está vivendo de isolamento, né, de confinamento, que a gente não tem contato com outras pessoas, às vezes aquela conversa amiga que você pode desabafar não existe mais, as pessoas bebem, né? E isso é preocupante. Eu acredito, como médico, eu acredito que a gente vai observar os efeitos disso mais para frente, né? Quando a pandemia diminuir e a nossa situação voltar ao normal. E daí, em relação à atividade física, também outra situação complicada. A atividade física é, sem questionamento algum, uma ferramenta muito importante no tratamento, né, de qualquer sofrimento mental. Sendo bem genérico, bem simples, né, o exercício físico ele tem uma ação no nosso cérebro, né, que estimula o nosso centro de prazer, tá? Então, fazer atividade física libera uma série de substâncias, uma série de hormônios no nosso organismo que causam uma sensação de prazer, né? E são como se fossem antidepressivos e ansiolíticos naturais. Santo Antônio de Posse, eu falei com um grande amigo, grande doutor, e que nos deu uma aula hoje de sofrimento mental e de como, principalmente, sair dele, porque ninguém nasceu para sofrer, todo mundo nasceu para ser feliz, para se dar bem, para ser alegre. Doutor, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas dicas, e espero mais contar com você futuramente para estar nos dando mais dicas. Então, deixe um recadinho para a nossa cidade, Santo Antônio de Posse, e já convido você a vir conhecer essa receptiva e calorosa cidade que é Santo Antônio de Posse. Então, meus amigos possenses, a minha mensagem final é que tenhamos calma, tenhamos paciência. Essa situação é passageira. Mais do que nunca, é necessário que nós, cidadãos, tenhamos confiança no que a ciência tem para nos dizer, né? Do que as pessoas que estão trabalhando, que estão lutando contra essa pandemia têm para nos dizer e têm para nos orientar, né? Sigam as orientações que são certas, que são sérias, que são emitidas por órgãos confiáveis, não acreditem em notícias falsas, certo? Porque só é dessa forma que a gente vai conseguir sair dessa situação rápido, tá? E fiquem bem e
vamos ter fé que isso tudo vai passar o mais rápido possível. Agradeço o espaço, estou à disposição e é isso. Muito obrigado.